Pessoal, a gente está com a meta de fazer mais 2 lançamentos imobiliários, incorporações imobiliárias de casa de alto padrão, só que dessa vez na região de Eusébio, próximo de Fortaleza, cerca de 10 a 15 minutos de carro ali de Fortaleza. Eusébio é a cidade ali do lado onde estão concentrados os maiores condomínios de alto padrão. Então a gente gostou muito ali da região e esses nossos próximos 2 lançamentos vão ser feitos nessa região. Para isso, nós fizemos diversos estudos aqui de viabilidade para ver qual era o melhor projeto, qual era o melhor condomínio. Eu vou apresentar um pouco para vocês hoje como foram feitos esses cenários, essas análises de viabilidade de cada um desses projetos. Quando você vai fazer um lançamento desse, um lançamento no setor imobiliário, você tem vários cenários assim que tem que ser analisados. Um deles é quando a pessoa às vezes já tem o terreno, ela já assim, eu quero construir nesse terreno, eu já tenho esse terreno, eu vou atrás do investidor. É muito bom isso porque você não vai ter que correr atrás do terreno, você já tem um terreno, já está definido certinho qual é o terreno ali, você já pode correr atrás de projeto, de tudo, e por último o investidor. Porém, você tem uma limitação, você vai ter que ver quais casas, quais projetos estão sendo vendidos naquela região, qual a faixa de preço, você vai estar um pouco limitado à questão do tamanho, porque o terreno já está definido, então tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem um outro cenário que é quando você já tem um investidor, porém você ainda não tem um terreno. Nesse caso, você pode fazer vários estudos em vários terrenos diferentes, pode ver condomínios que estão vendendo mais, onde vai ter uma liquidez melhor, porém você tem a limitação agora do investidor, porque você já tem um investidor desde o começo, então você já sabe qual é o valor que aquele investidor pode utilizar naquela obra. Vai ter liberdade na questão dos projetos, porém um pouco de limitação porque já está ali tabelado o valor que você tem para gastar naquela obra. Já o terceiro cenário é quando você já tem o terreno e você já tem o investidor. Às vezes, nesse caso, o próprio investidor tem o terreno e ele chega para você e fala, eu quero construir nesse meu terreno. Então, nesse caso, você não vai conseguir fazer tantos estudos assim, tantos cenários diferentes, porque o terreno e o investidor você já tem. Então, você já tem mais ou menos até qual valor que você pode gastar e você já tem o tipo de projeto, porque de acordo com o que você analisar daquela região, você vai saber qual é a metragem da casa que está sendo vendida ali, qual é o tipo de casa que está sendo vendida ali. O que você vai ter o trabalho de fazer é fazer o estudo de qual vai ser a sua rentabilidade, margem de lucro e apresentar para o investidor para ele ver se faz sentido ou não entrar nesse investimento contigo. E tem o último cenário, que assim, particularmente é o que eu mais gosto, é quando você ainda não tem o terreno e ainda não tem o investidor. Então você vai poder fazer diversos estudos de viabilidade, você vai poder analisar condomínios diferentes, você vai poder analisar faixas de preço diferentes para realmente identificar qual que é aquele investimento, qual que é aquela incorporação que vai te trazer mais retorno e o maior lucro possível dentro daquelas condições que você tem. Às vezes você só definiu assim, eu quero que esse lançamento, igual no meu caso, eu quero que seja em Eusébio, mas eu não sei qual condomínio, eu não sei a faixa de preço, eu não sei nada. Eu vou agora fazer vários estudos, várias análises para ver qual mais se encaixa no meu perfil pro que eu quero. No meu caso, eu fiz quase 10 estudos desses, quase 10 cenários diferentes, mas eu trouxe aqui para vocês os 3 principais, para vocês conseguirem entender como foram feitos os cálculos e como que eu costumo analisar, qual faz mais sentido para mim e para o meu investidor. Vamos lá, no primeiro cenário, o primeiro estudo que eu trouxe aqui para vocês é o lançamento de uma casa térrea, uma casa que não é um sobrado, não é de andar, ela tem uma metragem quadrada um pouco menor, ela tem 186 metros quadrados e ela vai ser lançada no condomínio Verte Natureza, que é um condomínio que está localizado ali na cidade de Eusébio. Essa construção, pelo que a gente já conversou com alguns construtores da região, a estimativa é que seja gasto em torno de R$660 mil para fazer essa obra. Pessoal, não vou entrar no detalhe assim, quanto que eu vou gastar de condomínio por mês, de taxa de IPTU, de energia e tal. Eu sei que tem todos esses custos, a gente, assim, se tivesse mais tempo a gente falaria de todos eles, mas eu vou falar de valores globais também para o vídeo não ficar tão gigante. Depois a gente pode entrar mais nesses detalhes, tá? Mas o custo da casa seria de R$660 mil. Um terreno naquela região, naquele condomínio, para uma casa desse tamanho, está sendo vendido em torno de R$405 mil. Foi o que a gente analisou ali dos que estão disponíveis nesse momento para a venda. Então vai totalizar um custo para a gente de obra, para fazer esse lançamento, de R$1.065 mil. E a nossa estimativa é que uma casa nesse padrão dentro desse condomínio seja vendida por R$1.550 mil. A última casa térrea com uma metragem parecida que foi vendida lá esses dias, foi vendida por R$1.650 mil. Então a nossa estimativa está 100 mil abaixo do que a última que foi vendida. A gente está sendo bem conservador para não ter nenhuma surpresa lá na frente e também para conseguir girar mais rápido esse nosso investimento e finalizar ele e entrar para um próximo ciclo. Não adianta às vezes a gente fazer um lançamento que vai dar um lucro muito bom e ficar muito tempo para a gente conseguir finalizar ele para entrar em outro investimento. Então a gente gosta de rodar o mais rápido possível esses nossos empreendimentos. O nosso lucro bruto, então, nessa incorporação seria de R$485 mil. Porém, a gente vai ter que pagar 5% para o corretor para fazer a venda desse imóvel, então seria R$77.500 para o corretor, e a gente vai ter que pagar 15% sobre o nosso ganho de capital de imposto de renda. O nosso investidor, então, teve o lucro ali de R$485 mil, pagou o corretor, sobre esse valor que restar vai ter que pagar R$61 mil de imposto de renda, sobrando R$346 mil de lucro líquido para esse investidor. No nosso vídeo passado, a gente conversou um pouco sobre como a gente alavancar os nossos empreendimentos. Quem não viu, dá uma olhada lá para entender um pouco melhor, que a
gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Porém, a gente consegue alavancar esse nosso empreendimento junto à Caixa Econômica Federal, por exemplo. Então, a Caixa Econômica Federal entraria com 80% desse investimento e o nosso investidor só teria que entrar com 20%. Nesse caso, se o custo total dessa obra é de R$1.065.000, a Caixa entraria com R$852.000 e o investidor apenas com R$213.000, o dinheiro que ele ia ter que tirar do bolso. Agora vamos analisar um outro cenário que a gente trouxe aqui. Nesse mesmo condomínio, o condomínio Verte Natureza, porém um terreno um pouco maior e a gente vai fazer um sobrado e com uma área também maior, de 350 metros quadrados. Essa obra custaria pra gente, material e mão de obra, em torno de R$1.400.000. Só que o terreno também é um pouco mais caro. Esse terreno é de R$550.000 porque ele tem uma metragem maior, totalizando um custo de obra no final de R$1.950.000 para a gente viabilizar esse sobrado dentro do condomínio Verte Natureza. Só que o valor de um sobrado desse que está sendo vendido lá dentro é na média R$2.950.000. Por aí a gente já consegue identificar que teve um lucro bruto de R$1 milhão. Só que sobre todo esse nosso lucro bruto, a gente ainda vai ter que pagar novamente o corretor e o nosso imposto de renda. De corretor nós vamos pagar R$147.500. Imposto de renda vamos pagar R$127.000. Então vai sobrar para a gente no final, para esse investidor, R$724.000 de lucro líquido no seu bolso após pagar imposto, após pagar tudo. R$724.000. Novamente, alavancando esse empreendimento junto com a Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal vai entrar com 80% desse investimento. A Caixa Econômica Federal, então, a gente vai financiar junto a ela R$1.560.000 e o nosso investidor vai ter que tirar do bolso R$390.000 para viabilizar esse empreendimento. No nosso terceiro estudo, nós pegamos esse mesmo projeto, porém agora em outro condomínio. Um condomínio que é conhecido como Alphaville Ceará 3. Nesse condomínio, então, a gente vai gastar o mesmo custo de obra, porque é o mesmo projeto, porém o custo do terreno é diferente. Lá o custo do terreno é um pouco mais barato, é um pouco mais viável um terreno desse mesmo tamanho. Ele está em torno de R$400.000. Se você pesquisar ali, às vezes acha 395, às vezes acha 405. Então vamos lá, R$400.000. Então gastou R$1.400.000 para viabilizar, para construir de obra mais R$400.000 de terreno, o teu custo para viabilizar esse empreendimento foi de R$1.800.000. Porém, o valor de venda dentro do condomínio Alphaville Ceará 3 também está um pouco abaixo do Verte. Uma casa nesse padrão lá está sendo vendida na média de R$2.650.000, totalizando para a gente um lucro bruto no final de R$850.000. O corretor, novamente, a gente vai ter que pagar R$132.500 para o corretor e de imposto de renda R$107.000, sobrando para a gente um lucro líquido de R$609.000. O nosso investidor no final vai ter um lucro líquido de R$609.000. Vamos novamente alavancar junto com a Caixa Econômica Federal. A Caixa vai entrar com R$1.440.000 e o investidor vai ter que desembolsar R$360.000 nesse empreendimento. E para ter o seu lucro líquido no final de R$609.000. Só que esses são valores globais. Agora a gente vai ter que entrar em alguns indicadores para ver realmente qual que é mais viável e qual que faz mais sentido para a gente e para o nosso investidor. Vamos limpar todos esses números e vamos focar em 3 valores aqui, que é o nosso custo total da obra, o nosso valor de venda e o valor que o investidor realmente vai ter que aportar nesse investimento. A gente vai fazer 3 cálculos, que é a nossa margem de lucro, o nosso ROI e o nosso ROE. A nossa margem de lucro ela é calculada da seguinte forma: nós vamos pegar todo o nosso lucro líquido que o investidor teve e vai dividir pelo valor de venda daquele imóvel. No primeiro cenário aqui, no nosso estudo 1, se a gente pegar o nosso lucro líquido, que foi R$346.000, e dividir pelo valor de venda, R$1.550.000, a margem de lucro nesse empreendimento foi de 22% de margem de lucro. Se a gente fizer esse mesmo cálculo para o estudo 2, para o nosso cenário 2, a gente vai ter 25% de margem de lucro. E no nosso estudo 3, nós teríamos 23% de margem de lucro. Se a gente agora for calcular o ROI é o nosso lucro líquido dividido pelo custo que a gente teve para fazer aquela obra. Então, se a gente teve um lucro líquido de R$346.000 e a gente divide pelo nosso custo da obra, que foi de R$1.065.000, a gente está tendo 33% de ROI no estudo 1. No estudo 2, nós estamos tendo 37% de ROI e no estudo 3 estamos tendo 34% de ROI. E agora, o terceiro indicador, que assim, particularmente para mim, é o que faz mais sentido, é o que eu mais gosto de analisar, é o ROE, com final E. Esse indicador, ele vai trazer para a gente qual foi o nosso lucro líquido comparado com o valor que a gente realmente tirou do bolso. Porque às vezes não importa muito o que a Caixa colocou, o que valeu o terreno, o que não sei o que. O que importa é quanto você tirou do bolso e o quanto está retornando para você. Então, assim, particularmente eu gosto muito desse indicador. Esse indicador a gente vai dividir todo o nosso lucro líquido pelo que a gente tirou do bolso. No nosso estudo 1, a gente vai ter um ROI nessa nossa análise de 163%. No estudo 2, nós teremos um ROI de 186%. E no nosso estudo 3, um ROI de 169%. Muitos podem olhar para esses valores, esses indicadores e falar assim, poxa, o estudo 2 ali é o mais promissor. Ele está com melhor margem de lucro, melhor ROI e melhor ROI. Eu acho que é
é ele que vai para frente. Mas pessoal, tem informação ainda que está faltando aqui. Por exemplo, se eu virar para você hoje e falar, tem um investimento que vai te dar 100 mil reais de retorno e eu tenho um outro investimento que vai te dar 1 milhão de reais de retorno. Qual dos dois você prefere? A maioria das pessoas rapidamente vai responder, eu prefiro que vai me trazer 1 milhão de reais de retorno. Porém, tem algo que é muito importante quando a gente vai fazer qualquer tipo de investimento, seja em ações, seja na renda fixa, seja no mercado imobiliário. E qual é o tempo desse investimento? Qual o tempo que vai levar para a gente ter esse retorno? É de suma importância. Se eu te falar agora que esses 100 mil reais, você vai ter ele no retorno de um dia. Você colocou o seu dinheiro em 100 mil reais, em um dia você retorna 100 mil reais. Só que o de 1 milhão de reais, você demora 100 anos para ter esse 1 milhão de reais. E agora, qual investimento é melhor? Com certeza o primeiro investimento. E aqui nesses estudos que a gente fez, todos esses indicadores que a gente calculou, a gente ainda não levou em consideração o tempo. Eu fiz isso de propósito, deixar para o final para a gente analisar junto. Como a gente conversou no começo, o nosso estudo 1 é uma casa térrea com a metragem bem menor. Vocês lembram disso? O ciclo dessa obra está sendo estimado que a obra dela vai ser de 6 meses e mais 6 meses para venda. Todas as incorporações que nós já lançamos até hoje, a nossa empresa lançou até hoje, nós fazemos estudos bem bacanas, nós fazemos projetos também com bastante estudo para saber o que está sendo vendido, o que está sendo procurado naquela região, e nenhuma obra nossa foi vendida depois da obra pronta. Todos são vendidos durante a obra, mas é saudável no nosso estudo a gente considerar que vai ficar ali talvez 6 meses no mercado esperando, procurando um cliente para ser vendido. Fazendo essa análise com um ciclo de 12 meses para venda, a gente teria uma rentabilidade sobre o valor que a gente tirou no bolso de aproximadamente 8,38%. Então tirou ali 213 mil reais em 12 meses, um ano, né? A gente teve um retorno de 346 mil reais. Esse investidor teve uma rentabilidade ao mês ali no seu valor investido de 8,32% ao mês. Se a gente faz esse mesmo cálculo para o estudo 2 é uma casa de 350 metros quadrados, é um sobrado, é uma estrutura muito maior. Então só de obra essa casa vai ficar em torno de 12 a 13 meses de obra. Se a gente considerar também mais ali uns 5, 6 meses para venda, igual a gente fez no primeiro estudo, seria um ciclo de 18 meses. Se a gente pega agora esse ROI que essa obra teve e divide para 18 meses, a nossa rentabilidade ao mês está sendo de 6,01%. É uma rentabilidade menor do que o primeiro estudo. Se a gente vai para o terceiro cenário aqui, o nosso terceiro estudo, e divide esses 169% de ROI por 18 meses para ver qual era a rentabilidade ali ao mês, a gente vai ter 5,66%, uma rentabilidade menor ainda ao mês. E aí agora alguns já podem olhar e falar, então o estudo 1, na verdade, ele foi muito melhor, porque se você comparar até um CDI com essa rentabilidade que a gente está tendo, é em torno de 1.500% do CDI, uma rentabilidade muito boa. No estudo 2, 988, praticamente 1.000% do CDI. E no estudo 3, 900% do CDI. Vocês podem ver que os 3 cenários que a gente analisou trouxeram rentabilidades muito boas, mas é importante a gente comparar um com o outro para saber, assim, desses 3 que já estão bons, qual que é o melhor para eu entrar. Com todas essas informações que eu trouxe, algumas pessoas que ainda não estão acostumadas com o mercado imobiliário podem pensar, poxa, era o 2, mas agora eu tô achando que o cenário 1 aqui tá melhor. Só que a gente tem que ver qual é o investidor que está entrando com a gente. Tem investidor que às vezes ele está com um patrimônio muito grande na renda fixa e ele prefere entrar, por exemplo, no estudo 2 desse, que ele vai tirar 390 mil do bolso e vai ter 724 mil de retorno no final, porque ele está mais interessado com esse montante, com esse valor que ele vai conseguir aplicar. Às vezes para ele faz mais sentido ter 390 mil reais, quase 400 mil reais investidos a uma taxa de 6% ao mês do que ele ter 200 mil reais, 213 mil reais investidos a uma taxa de 8%. Então isso vai depender muito do investidor. É por isso que é tão importante a gente fazer esses cenários com o máximo de informação, o máximo de indicadores possíveis, porque o nosso investidor vai olhar e dependendo ali do perfil dele, do que ele tem em mente, do que ele quer para ele vai saber certinho qual cenário, qual estudo daquele é melhor. Para mim pode ser que seja o estudo 1, para a minha particularidade, mas para o meu investidor pode ser o estudo 2. E aí, pessoal, eu fiz um passo a passo aqui para vocês como que é feito um lançamento, né, desse, como que a gente vai atrás de investidor, capta tudo isso, viabiliza e faz acontecer. Não é assim o certo, o que todo mundo faz, mas é o que eu faço e o que dá mais certo para mim. Eu vou passar para vocês e aí cada um pode ir fazendo da sua forma, da forma que ficar melhor, da forma que mais se enquadrar para vocês. Nesse passo a passo aqui que eu faço um lançamento imobiliário, a primeira coisa que eu defino, na verdade, seria o condomínio que eu vou estar atuando e mais ou menos ali a metragem quadrada da casa que eu quero construir, igual a gente fez nessa nossa análise de viabilidade. Quando eu já tiver definido qual é esse condomínio e qual é mais ou menos a metragem da casa, eu vou junto com os arquitetos parceiros que a gente tem na empresa e eles vão definir para mim ali uma planta para essa casa, para aquela metragem, porque o que acontece? Quando você escolhe o condomínio, geralmente ali dentro tem vários lotes com metragens parecidas dentro daquele condomínio. Eu sei que alguns variam, esquina, não sei o que, mas a maioria vai ter uma metragem parecida. Um exemplo, 15 por 30. A maioria dos lotes ali vão ser aquilo. Às vezes vai ter 1 metro a mais, meio metro, alguns centímetros de diferença, mas tem um modelo, tem um padrão ali que está sendo seguido. Então eu já consigo falar para o arquiteto, ele já vai fazer toda essa divisão dos cômodos e vai fazer uma fachada para mim. Com
aquilo ali eu já tenho mais ou menos a área da casa, eu já consigo saber. Eu vou precisar de um investimento de X valor. E aí eu vou atrás do investidor. Porque não adianta eu ir atrás, por exemplo, eu tenho um investimento que eu preciso de 500 mil do investidor para a gente entrar nesse investimento. Eu ia atrás de um investidor que só tem 200 mil para entrar. Ou eu ia atrás de um investidor que fala assim, eu só entro se for acima de 1 milhão. Então, com essa análise já pré-elaborada, eu consigo ir certinho, mais certeiro nesse investidor que vai preferir esse tipo de empreendimento. Então, o primeiro passo é definir o condomínio, o tipo de lote ali que eu vou lançar. O segundo, definição ali do layout da casa, a divisão da planta e a fachada. Consigo buscar um investidor, faço essa captação do investidor e aí sim a gente vai definir o terreno. A gente já sabia que era dentro daquele condomínio, que é mais ou menos aquela metragem, só que agora a gente vai junto com o nosso corretor procurar realmente o terreno que vai ser comprado, partir para a negociação. A gente vai ver como que vai ser o pagamento, se a gente vai financiar via caixa, se a gente vai dar uma entrada e pagar o restante parcelado, ou se vai pagar à vista. Enfim, existem várias negociações e é a hora da gente fechar o terreno agora. Terreno definido, terreno fechado, é a hora agora da gente dar entrada em vários processos ao mesmo tempo. O que seria? A gente vai ter que dar entrada na caixa com esse projeto preliminar que a gente já tem, a gente tem que dar entrada nesse projeto na prefeitura para conseguir o nosso alvará de obra, a gente tem que dar entrada com esse projeto no condomínio, para o condomínio ver se está realmente de acordo com as regras deles e autorizar a nossa obra, e a gente também tem que fazer, junto com os arquitetos e os engenheiros, todos os projetos complementares e o detalhamento desse nosso projeto. A gente faz tudo isso em paralelo, corre com todas essas etapas ao mesmo tempo, porque quando a prefeitura liberar o nosso alvará de obra, o condomínio disser que pode construir, a caixa conseguir finalizar o processo, a gente já está com tudo na mão para fazer o nosso lançamento, para iniciar a nossa obra. Aí a gente vai fechar certinho com a construtora, fazer os contratos e iniciar a nossa obra. E é muito importante durante todo esse processo da obra vocês já definirem qual é o corretor que vai estar atuando com vocês, porque essa pessoa às vezes vai fazer um diário de obra, ele já vai estar investigando ali alguns possíveis clientes, vai estar falando sobre a sua obra, para você tentar vender essa obra talvez durante a obra, entendeu? Você vender essa casa durante a obra, você não ter que depois dela pronta ir procurar um corretor para aí sim fazer a venda. Então é muito importante já durante a sua obra, durante todo esse estudo, você já está ali trocando umas figurinhas com os corretores. Acaba sendo pouco tempo num vídeo desse para a gente falar de todos os detalhes de um lançamento como esse, mas a gente tentou falar aqui para vocês de forma macro, para vocês entenderem como é feita uma análise dessa, e se ficar com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente, que a gente vai estar respondendo e vai assistir nos próximos vídeos, pode ir tirando dúvidas de vocês também. Não deixa de ativar o sininho aqui para receber mais notificações dos próximos vídeos que vamos estar lançando e se inscreva no canal para estar acompanhando a gente.